Início de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, esta semana com Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim, e saudamos de uma forma muito particular um novo comentador do Guimarães em Debate, Vítor Oliveira, 44 anos, 3 filhos, consultor de comunicação, é militante do Partido Socialista desde 1994, 24 anos, próximo das bodas de prata, que terão certamente comemoração de vida, quando for o caso. É licenciado em Comunicação pela Escola Superior de Jornalismo, pós-graduado em Gestão de Organizações sem fins lucrativos no Instituto Politécnico do Porto, mestrando em Gestão Autárquica. É jornalista desde os 6 anos. Seria interessante no dia deste sabermos como se é jornalista tão cedo. Foi docente convidado no Isla de Gaia, onde esteve aí 6 anos letivos. Atualmente analisa a região como comentador no Porto Canal e é cronista no Jornal de Guimarães, no Correio do Minho e Desportivo de Guimarães. Carlos Vítor Oliveira, bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui como comentador do Guimarães em Debate. Esperemos que goste tanto de cá estar como nós gostamos de o ter por cá. Olá, António Magalhães, o gosto é todo meu, acredito que é, e é um gosto, sobretudo, estar entre amigos, como é o caso, o Carlos Caneja Amorim, a Mariana Silva, o Pedro Miguel Carvalho hoje como nosso convidado, e será seguramente uma boa experiência, mais uma diferente. Eu gosto sempre de coisas diferentes, não gosto de fazer sempre o mesmo. Eu gosto de diversificar, de mostrar as diferentes facetas que podemos ocupar na sociedade, e então quando se fala de Guimarães, naturalmente que terei que dizer sempre presente, porque é onde eu vivo, é o meu território, é a cidade que me viu nascer e, sobretudo, é o local onde eu, aos 6 anos, fazia jornais de uma forma amadora. Fazia recortes de jornais e depois vendia aos meus vizinhos. Portanto, já com 6 anos, a 2.500 o preço, o jornal chamava-se o Jornal do Pessoal. E era um êxito de vendas. Ou seja, tenho que corrigir então a sua biografia, porque não é só jornalista aos 6 anos, mas também empresário de comunicação social. E empreendedor. Exatamente. O Vítor Oliveira já há pouco disse que temos hoje connosco Pedro Miguel Carvalho. Pedro Miguel Carvalho é advogado, sócio do Vitória, foi candidato à presidência do Conselho de Jurisdição pela lista C de Miguel Pinto de Lisboa nas últimas eleições. E hoje temos connosco Pedro Miguel Carvalho. Porquê? Porque publicou no Jornal de Guimarães um artigo que se chamava precisamente 30 anos. Há 8 dias saiu esse artigo no Jornal de Guimarães e com algumas afirmações muito fortes, e esta classificação sou eu que me responsabilizo por ela. Designadamente, a determinada altura, escrevia Pedro Miguel Carvalho: António Miguel Cardoso assinou, em nome do Vitória Sport Clube, um acordo parasocial com a AV Sports por 30 anos. Sem dar conhecimento prévio aos sócios, nós, que somos os donos do clube, António Miguel Cardoso decidiu sozinho, não ouviu os sócios e, pior, escondeu esse acordo destes últimos. Face ao nosso apuramento para a Liga Conferência, uma maioria substancial dos sócios já nada quer saber. Ora, Pedro Miguel Carvalho, bem-vindo, muito obrigado por ter acedido ao convite do Jornal de Guimarães para estar connosco a comentar neste Guimarães em Debate. E a pergunta que lhe punha é essa: de facto foi assim tão grave esse acordo parasocial assinado entre a direção do Vitória e este sócio, este investidor? É grave, mas mais grave é nós não sabermos exatamente qual é o conteúdo que lá está. Eu tenho algumas informações, mas é lamentável que eu tenha que fazer as minhas críticas com base em informações que me chegam em off, quando não deveria ser assim. Eu, enquanto sócio do Vitória, como qualquer um de nós que são sócios do Vitória, temos direito a conhecer os contratos, os acordos parasociais que são realizados. E aqui que está em causa é que esta direção comprometeu o futuro do Vitória, comprometeu 10 mandatos, pelo menos, decorrência normal dos seus respectivos períodos, e sem dar conhecimento. Aliás, se não fosse o debate, e até a parte promovida pelo Jornal de Guimarães, o debate que existiu à volta desta questão, nós, sócios, em geral, não sabíamos a existência deste acordo. Aliás, eu falo deste acordo quando a maioria dos sócios não o conhecem. Eu conheço algumas linhas mestras do mesmo, conheço parte do conteúdo, mas a generalidade dos sócios não conhece. E o grave é esse facto. Além do que lá está, ou melhor, eu nem é o que lá está, eu é o que não está. A grande crítica que eu faço a António Miguel Cardoso é não termos nada previsto. Nós não temos contrapartidas previstas para o Vitória. Por isso é que eu falo, nós estamos isto já é na fé, nós vamos na fé, vamos acreditar que tudo vai correr bem, mas eu, até pela minha formação profissional, eu nunca celebro acordos
sem prever todas as condições. E as condições têm que ser recíprocas. E aqui nós vemos a V-Sport que fez o trabalho de casa, impôs as suas condições e o Vitória não foi capaz de impor condições algumas. Nós não temos assegurado nenhum investimento, não temos um compromisso escrito nesse sentido. Ou seja, nós temos que acreditar que a V-Sport vai querer investir, a V-Sport vai querer ser um parceiro ativo, dinâmico e que vai injetar, além do know-how, capital, porque nós precisamos de meios... É esse o problema? Foi isso que levou a direção do Vitória a aceitar, digamos, sem grande negociação? Estamos agora a imaginar essa entrada de capital? Eu esta direção, e também digo isso até no texto, que eu via que esta direção, num determinado momento, não tinha capacidade financeira, não tinha almofada financeira, não sabia para onde se virar, por culpa própria, diga-se de passagem, e saltou, permitam-me esta metáfora, saltou para o colo da V-Sport, através da mão de Jorge Mendes, e aceitou as condições que foram impostas. E aceitou, pior, eu, por exemplo, quando me falavam do preço dos 5 milhões e meio, por 46%, eu não discutia o preço verdadeiramente. Desde que houvesse essas contrapartidas que no passado se falava, nomeadamente o investimento de 20 milhões na academia, na futura academia do Vitória Sport Clube. E o que é que acontece? Neste momento, o que nós vimos, e o que nos foi imposto na Assembleia anterior, é que esses 46%, afinal, valem muito mais. Nós temos 46% que, no fundo, são maioritários. Nós abdicamos do nosso voto maioritário em várias questões e matérias reservadas. Nós abdicamos de poder aprovar orçamentos. Eles impõem-nos, em termos orçamentais e de gestão, impõem as regras deles. Isso acontece por via do tal acordo parasocial. Exatamente. E a questão é esta. Nós aceitamos isto. Dizia António Miguel Cardoso como se fosse uma vitória para o Vitória. Nós vamos manter a gestão desportiva. O que é isso? É saber qual é o jogador A ou B. Mas será que vamos? Até porque para os comprar, se não tivermos meios financeiros, há muitas formas de condicionar. Quem tem o dinheiro manda. Não é? E se abdicamos do controle, se abdicamos de poder decidir sozinhos, e o problema é que a grande crítica que eu faço é que estamos a falar de um acordo para 30 anos. Ou seja, durante estes 30 anos, nós estamos condicionados à V-Sport. E a V-Sport hoje pode estar muito empenhada em investir no Vitória, pode querer ser um bom parceiro, mas amanhã pode mudar. O Sr. Nassef pode morrer, o Sr. Nassef pode mudar de ideias, o Sr. Nassef pode vender a empresa, o Sr. Nassef pode vender esta empresa, ele e o seu sócio, podem vender esta empresa a uma empresa de capital russo. Pessoas que querem branquear dinheiro. Nós não sabemos, porque estamos a falar de negócios, nós estamos a falar, porque não é só a questão, temos aqui um parceiro, mas este parceiro pode continuar a ser o mesmo, mas não ser as mesmas pessoas que estão por trás. Ou as mesmas estão e pensam de forma diferente, e a questão é, como é que foi estabelecidas as condições para a saída? Alguém sabe? Pedro, uma questão. Porquê é que diz que a direção de Vitória quis esconder o acordo? Porque não comunicou. Eu fui talvez a primeira pessoa a falar publicamente da existência desse acordo. Havia pessoas que sabiam, há membros de órgãos sociais que sabem, mas que não em off e em sordina vão criticando alguns termos e a forma como tudo foi feito, mas publicamente nada fizeram. Até 15 dias. Nós foi marcada a Assembleia com mais de um mês de antecedência. E até 15 dias dessa Assembleia se realizar, da alteração dos estatutos, nós não conhecíamos o acordo. Porque na Assembleia Geral Extraordinária, em que esteve a ser discutida a venda das ações, não havia acordo. Era o que é dito. Havia um pré-acordo, um memorando, nada havia escrito, não foram disponibilizados aos sócios nenhum documento, ou seja, aquele ponto de ordem de trabalhos não carecia de documentação, não havia qualquer documento. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral dizia que não havia qualquer documento. E nós passamos um cheque em branco. Aceitamos vender sem saber as condições. Só sabíamos o preço, que era 5 milhões e meio por 46%. A seguir, mais à frente, veio a necessidade de alterar os estatutos, que António Miguel Cardoso disse que não era preciso. Agora veio dizer que não quis mentir, mas que foi enganado pelo Departamento Jurídico. Bem, eu não quero acreditar que isto se processa assim desta forma. Depois, nada nos revelou desse acordo. Tiveram que ser sócios a expor a existência deste acordo. Este acordo é que não é um acordo para um mandato. Se ainda fosse para um mandato, eu ainda podia perceber alguma confidencialidade, mas estamos a falar de um acordo para 30 anos. Agora a questão é,
e vai correr tudo bem. Mas antes era 10. Isso era o protocolo, que é outra coisa. Aumentar, isso é outra questão. Há esse acordo parasocial, depois há o protocolo, que é outra coisa que nos preocupa muito e imenso, porque diz, assado, o assado, a situação. Se nos acontece algo semelhante, de acordo com o protocolo que nós celebramos com a SAD do Vitória, o Vitória Sport Clube fez com a SAD, durante 30 anos, pode fazer jogar a equipa dela no estado de Dom Afonso Henriques, utilizar a academia, utilizar todas as marcas do Vitória, ou seja, ao contrário que alguns sócios dizem, nós se fosse preciso até vamos para a regional, continuamos a ser Vitória. Não é bem assim. E não podermos usar o nosso Estado durante 30 anos, se isso acontecer uma situação de ruptura, que não se espera, obviamente. Mas a questão é, isto é como num casamento, uma pessoa tem que definir previamente. Fazer um acordo antes nupcial é o melhor. Casar no regime da separação, definir as regras. Assim não há problemas. Ou se os houver, estão mitigados. E a grande questão é essa. Posso só colocar uma questão? Antes de mais, boa noite e obrigada pela disponibilidade por estar connosco e também desejar ao Vítor Oliveira que estes debates sejam vivos e que tragam um esclarecimento para os vimaranenses e para quem nos assiste e nos ouve. Mas relativamente a esta questão, e já não é novidade que eu pouco sei de futebol e pouco entendo, e entendo muito menos destas questões da SAD e destes acordos, mas este acordo parasocial que estamos a falar foi votado. Foi votado. Não foi em nenhum momento. Então, qual foi a votação dos 5,5 milhões? Foi só, só as ações? A questão é essa. Nós fizemos. Mas junto com nós aprovamos uma venda sem saber mais nada. E este acordo parasocial não foi comunicado. Mas esta venda foi aprovada 2 vezes, no clube e depois na SAD. Sim, a venda certo. não é na SAD, porque o clube é que vendeu as ações à Vespor. Aí não há qualquer aprovação na SAD. Nós vendemos 46% do nosso capital. E... Com o conhecimento de todos os acionistas, incluindo os sócios. Mas sem as condições também. Os outros que eu saiba, os outros acionistas não sabem da existência do acordo parasocial. Mas votaram. Não votaram, não. O acordo... Não. Vamos lá ver. Nós, os sócios, votamos a venda. Okay. Sabendo apenas exclusivamente que a venda era por 5,5 milhões. Por 46%. Sim, sem mais condições. Incluindo os 20 milhões de uma futura academia e certo. Mais 2 milhões para as obras do complexo desportivo. Mas esses 20 milhões para já não existem sequer. Mas os 2 milhões para as obras do complexo desportivo. Há quem fale. Ele depois veio, primeiro que era como suprimentos, percebeu do erro, porque isso podia levar a um aumento de capital por parte da Vespor, depois passou a ser acionista. Há quem diga que isso também faz parte do preço e que quisermos fugir a pagar uma mais-valia ao Mário Ferreira, porque no acordo celebrado na compra das ações ao Mário Ferreira está previsto uma majoração, se fosse vendido acima do valor que o Mário Ferreira, a MAF neste caso, vendeu ao Vitória, se fossem revendidas acima do valor que se tinham acordado, por um preço superior, a MAF tinha direito a 25% dessa mais-valia, o que era justo, não é? Porque se vendia por um preço abaixo do que pretendia. E se por acaso o Vitória a seguir fosse vender por um preço superior, o que foi acordado, e bem, eu acho que, obviamente, de boa fé que havia esses 25%. Há quem diga que esses 2 milhões, mas eu não vou por aí, espero que não seja por aí, porque eu acho que também nós temos que agir de boa fé, não é? A direção do Vitória, por mais que tem que zelar pelos nossos interesses, mas também tem que ser uma pessoa de bem, não é? Nós não podemos arranjar uma coisa, tentarmos contratar um jogador de outra equipa, etc., mas sempre com mais respeito pela legalidade e pelos compromissos assumidos. O que acontece é que esse acordo não é público. São 76 páginas de um acordo, que até está cheio de gralhas, que não houve cuidado de corrigir, em inglês, em que, entre outras coisas, há muita coisa que é definida e que não faz sentido. Aparentemente é definido até que o foro, para discutir qualquer litígio entre a Vespor e o Vitória, é Lisboa. Mas porquê? A nossa sede não é em Guimarães. Mas porquê que diz no seu artigo que a maioria dos sócios já nada querem saber? Porque houve uma minoria de sócios, aproximadamente 400, pelo que sei, que foram votar que votaram esta venda. Infelizmente, no futebol... Em 20 mil, não é? A bola é o momento. Enquanto a bola aí entra... E já o Pimenta Machado uma vez me dizia isso, virou-se para mim há muitos anos, quando eu fiz parte dos órgãos sociais, fui vice-presidente da Assembleia Geral, no último mandato dele, a convite na altura do Pedro Xavier,
que na altura os vice-presidentes não eram eleitos, era por convite, eram designados depois, e diziam-me, doutor, se a bola bater no poste e entrar, faz toda a diferença de sair. A crítica, a contestação aumenta quando a bola sai. E o que eu sinto é que a maior parte dos sócios, neste momento, encolhem os ombros, veem isto com uma fatalidade, pensam, mas é nas próximas compras de jogador. Nós não queremos a VSPOR para comprar jogadores. É para investir. O nosso negócio, a nossa formação, nós temos que ser um clube formador. Precisamos de todos os anos vender jogadores. Qualquer clube português, não é só o Vitória. E se precisamos, para isso temos de ter uma infraestrutura, ter meios a apostar na formação, vinha a ser apostado na formação. Por exemplo, nós tivemos, que foi despedido o Carlos, agora esqueci-me o apelido. Carlos Freitas. Não foi o Carlos Freitas, o nosso coordenador da formação. Agora deu-me uma branca, peço desculpa aí de me lembrar do nome. Foi despedido recentemente, há cerca de 1 ano e meio. Está agora à frente da coordenação da formação do Famalicão, que acabou de ser campeão de júniores. Mas caso houvesse essa participação massiva dos 20 mil sócios, não digo os 20 mil, mas mais do que aqueles mas 400, a questão é que o acordo continuaria escondido, não é? Ou só com o conhecimento de alguns. Por isso, também não há aqui, não é o peso da participação dos sócios neste tipo de mas tinha um peso, bastava reportar. De reuniões. Porque o António Miguel Cardoso dizia que era uma condição a aprovação das alterações dos estatutos, a permitir o voto a ser qualificado e não por maioria simples, era uma das condições para se fazer o negócio. A partir do momento que começamos a ser confrontados com condições que resultam desse acordo parasocial, os sócios podiam votar que não. Ou exigir, como alguns sócios tentaram ir bem, num discurso, Sr. Presidente, nós não concordamos com isto, o senhor sai reforçado por nós com a nossa negativa, vá negociar outra vez, porque a VSPOR não é por isso que não vai negociar. Agora, negociei e acima de tudo... Mas nós sabemos que nos acordos há algumas cláusulas que não é para sair cá para fora, não é? Eu aceito algumas cláusulas confidenciais. Eu também não exijo que se exiba o documento todo. Agora, foram feitas perguntas, nomeadamente pelo Conselho Vitoriano, e eu tenho que saudar aqui a postura do Conselho Vitoriano, foi o único órgão social do clube que procurou obter informação e que nós tivéssemos todos informação para votar, quer na Assembleia de 3 de Março, na Assembleia que se votou a venda, quer nesta Assembleia, que colocou questões ao Presidente da Direção, António Miguel Cardoso, e o António Miguel Cardoso não respondeu. Não respondeu num desrespeito absoluto por aquele órgão, secundado silenciosamente pelos órgãos sociais, ninguém disse nada, ninguém fez nada, não respondeu às questões colocadas. Como é que explica essa postura dos demais órgãos sociais, nomeadamente a mesa da Assembleia Geral, que deveria ser o representante de todos os sócios? Até eu, por exemplo, na parte final não me permitiram, eu só queria colocar um ponto de ordem à mesa. Houve só ali muita celeuma, e eu só queria fazer um ponto de ordem à mesa, chamar a atenção ao Sr. Presidente, que António Miguel Cardoso não respondeu às questões colocadas nem pelo Conselho Vitoriano, nem por mim. E depois o Presidente da Direção que dissesse o que entendia, se dissesse eu não quero responder, ficava também zerado em ata. Não me foi permitido colocar essa questão, até na altura o que o Presidente da mesa disse, quando estava a falar comigo, pediu-me para eu pôr por escrito, não te vou dar permitir falar, queres para fazer um comício. Quando eu só queria pôr um ponto à mesa, e é o pressuposto, o preconceito que existe na intervenção dos sócios é que tudo que não possa ser favorável ao que se pretende é visto de uma forma negativa. Pronto. Mas a grande questão é esta, não foi respondido, não houve qualquer esclarecimento e nós aprovamos isto. Nós aprovamos a venda, aprovamos a alteração dos estatutos, depois coloca-se a questão se foi aprovado se foi pela maioria que carecia ser aprovado, porque é outra das coisas que é engraçado. Nós dizemos que não há problema nenhum em as maiorias ser qualificadas. Nas poucas vezes que falar, não há problema nenhum, até podia ser a maioria de 2/3. Mas esta maioria que aprovou a alteração, a autorização... Não foi qualificada. Não foi qualificada, foi simples. Porque os estatutos permitem, certo? Eu entendo que não. É? E a direção não clarificou isso, neste caso a mesa, porque a mesa nem anunciou no final, só disse. Comunicou os resultados e disse, está aprovado por maioria. Mas qual maioria? E essa maioria vale. A questão é que, parece-me, que neste caso teria que ser maioria qualificada. Seja qual ela for, quer se entenda que se aplica ao Código Civil e aí são 3/4, ou a maioria do Código das Sociedades Comerciais, que não me parece que fosse o caso, são 2/3. Portanto,
em qualquer dos casos, era uma maioria superior àquela que aprovou. Mas a grande questão é que nós aprovamos, os sócios, não vemos muita discussão. Eu, na vossa publicação no Jornal de Guimarães, vimos alguma discussão, mas muito residual. E a questão é que eu digo, acho que a maior parte das pessoas atingimos o quinto, mesmo a questão do desempenho da direção, a questão da equipa B ter, do sexto, nesse caso, no quinto era antes de eu escrever. Queria começar precisamente por esta parte que o Pedro Carvalho estava a falar, se o Pedro me permite. Com certeza, porque inclusivamente até lhe disse em privado, e o que disse em privado gosto de dizer em público, que é uma das principais questões que me deixou um bocado perplexo, é um bocado a ausência de massa crítica no sentido de se analisar o que estava aqui em causa. E uma das coisas que eu entendo com o artigo de Pedro Carvalho, independentemente de eu concordar ou não com o que consta no artigo de Pedro Carvalho, é que é um artigo sério e que é um ato de cidadania vitoriana, no fundo, de alguém que não abdica de pensar e dizer aquilo que de facto sente que todos os sócios do Vitória deveriam fazer, independentemente depois do sentido de voto ou da posição que queiram adotar. Eu, neste campo, sou absolutamente romântico no plano do futebol, adoro o futebol e adoro o desporto, e eu sou, por princípio, contra a entrada de acionistas que não os associados. Portanto, eu sou contra a entrada deste tipo de parceiros, de ditos parceiros, porque são parceiros que vêm tirar um rendimento da aplicação que fazem, necessariamente. E, de facto, numa análise muito abstrata, o que eu constato é que, em primeiro lugar, quando é colocado aos sócios a possibilidade de decidir se aceitam ou não a entrada de um sócio minoritário, deveria logo na altura também ser apresentado a alteração dos próprios estatutos da SAD, que, ao contrário daquilo que seria normal acontecer, que era, no fundo, traduzir que há um sócio maioritário que é o Vitória e há um sócio minoritário que é o parceiro, acaba por, de uma forma... pela forma como são estruturados os estatutos, ficar numa lógica de 50-50. Porque muitas das decisões, inclusivamente a aprovação ou não das contas da SAD, dependem do voto favorável do parceiro. Então, se a partir do momento que depende do voto favorável do parceiro, necessariamente condiciona toda a gestão de um clube. Portanto, um parceiro que tem menos de 50%, no plano do voto, em termos da votação qualificada que é exigida para aprovar as contas, passou a ter 50%. E isso parece-me que de facto deveria ser discutido e que os sócios percebessem o que estaria em causa. Agora, outra das situações que eu entendo que é fundamental perceber é que, e que me causa, porque isto acontece em todos os clubes, que é esta lógica do segredo e de dizer que há cláusulas, que há contratos que não podem ser revelados. Desculpem, a questão, isso até aceito no plano da confidencialidade externa. No plano da confidencialidade interna, para os acionistas e para os sócios, que são os donos, estamos aqui a falar de direito de propriedade. Não pode haver... Quem é que mandata uma direção de clube, de qualquer clube, estou a falar em abstrato, para fazer contratos secretos em que os próprios proprietários não têm acesso a essa informação? Isso não choca-me um pouco, porque de facto, e isto acontece em todos os clubes, eu não estou a falar do caso concreto de Vitória, esta lógica da confidência. E depois há outra coisa que me preocupa, que é mas isso não advém de se ter aceito que os clubes tivessem SADs? As SADs não legitimam que quem está na administração de uma SAD possa deixa-me, Mariana Silva, não permite que quem está na administração de uma SAD celebre contratos e haja uma cláusula de confidencialidade interna, porque o acionista tem a administração... Mas a SAD garante dinheiro ao clube. Certo, o clube precisa de dinheiro e é através da SAD que vai à procura de... É através da entrada de acionistas que metem lá dinheiro ou não na participação do capital social. Mas esse já... Isso vem com todos estes processos menos claros de... Entre os acionistas está o acionista qualificado, que até tem as ações, são ações especiais que é do clube, que tem necessariamente, ao nomear uma administração, não lhe deu mandato para celebrar contratos confidenciais. Porque a administração é representativa do clube. E, neste caso, através da SAD, a administração da SAD. E, portanto, a administração da SAD não pode nunca, porque não tem mandato para isso, celebrar contratos confidenciais. Atenção, para externo, concordo. Os concorrentes, que são os outros clubes, não têm que aceder a essa informação. Agora, os acionistas e os sócios, porque aqui, inclusivamente, o sócio maioritário da SAD Vitória é o próprio Vitória Clube. E, portanto, não pode haver aqui... E eu noto, de facto, e que eu acho que aqui é fundamental, e aí o Pedro Carvalho também tem absoluta razão, que tem que haver absoluta transparência.
Porque, inclusive, como eu ia dizer quando a Mariana me interrompeu, eu queria dizer o seguinte, que é, e digo isto com a máxima honestidade, quando se está na oposição, já nas direções anteriores, todos criticavam que quem lá está não presta contas, não é transparente. Não pode, depois, quando se vai para lá, fazer aquilo que se criticava nas direções anteriores. E isto acontece, como eu digo, não estou a referir-me só à Vitória. É em todos, a partir do momento em que os clubes, porque antigamente, quando os clubes eram... Era na política, não é? Não era só isso. Antigamente, quando eram os presidentes que tinham de meter dinheiro nos clubes, a situação era diferente. Agora, a partir do momento em que os direitos de televisão acabaram por transformar os clubes em orçamentos públicos que são apetecíveis, e eu constato isso no Sporting, no Benfica e no Porto, passou a haver uma vontade de lá chegar que faz com que, por vezes, as coisas não sejam como as pessoas como deveria ser. E eu aqui, de facto, entendo que faltou informação, faltou esclarecimento e faltou que, em vez de se fazer isto por vários atos, o fazer em vários atos até levanta alguns problemas, porque é que não se fez de uma vez só e explicar aos sócios aquilo que era a verdade? Vamos ouvir o Vítor Oliveira. É uma questão que é pertinente e que tem de ser colocada como sócio na bancada, que os sócios adeptos de Vitória e simpatizantes estão a ver este debate e que colocam a seguinte questão: o que é que a direção de Vitória ganhava em omitir esta informação? Certo. Não havia sentido crítico. A questão é, os sócios podiam não querer este acordo, eles podiam não querer esta venda acima de tudo. A grande questão, não tinha tesouraria para pagar os nós não percebemos, e mesmo a questão do protocolo, ter passado para 30 anos, que nos foi comunicado na Assembleia de 3 de Março, foi assim de repente, não estava nada falado, não estava... E é penso eu, que é o Dr. Hugo Costa e Silva, que vai comunicar que havia um protocolo celebrado por 30 anos. E na altura nós não percebemos sequer a dimensão, porque não estávamos a associar este acordo para o social. Para não haver o risco do que aconteceu no Belenenses. Só que o problema é que continua a haver outro risco. Ou seja, não há prazo, mas agora durante 30 anos, sendo o protocolo ser por 30 anos, estamos condicionados durante 30 anos. Mesmo que o clube se zangue com o parceiro, pode correr o risco de te levar com o parceiro na mesma, nas instalações e no património do clube. A questão é essa. E vamos lá ver. Eu era favorável à entrada do parceiro. Eu, ao contrário do Carlos, era favorável à entrada do parceiro. Em todos os Agora, clubes, eu gosto de decidir de forma livre e esclarecida. Eu gosto de decidir com todas as cartas na mesa. E esta direção escondeu o jogo. Aliás, na discussão para a Assembleia de 3 de Março, só andamos a falar de uma linha de financiamento e das garantias bancárias, que de repente, na própria Assembleia Geral Extraordinária, dizem que foi retirada essa questão. Portanto, o que nós sabíamos é que o Vitória ia vender por 46% por 5,5 milhões. Não sabíamos que eles iam poder ter um direito de veto encapotado, não sabíamos que eles iam blindar a sua posição e não sabíamos todas as condições que nos foram impostas e que nós não soubemos impor a eles. Eu não posso aceitar, mesmo podendo... Nós queremos o capital, queremos o investimento neste caso, porque eu não quero financiamento. Financiamento são os bancos. Percebam uma coisa, nós não estamos à procura de um financiador, estamos de um investidor, que é bem diferente, alguém que invista a sério, mas não é só para emprestar para juros. Temos a banca, nós não precisamos. Mas tu acreditas que alguém que queira investir e não tenha um poder sobre a empresa que está a investir? Isso é impossível. Sim. Mas, portanto, Carlos, por isso mas é que se eles queriam ter um poder superior, sobre a administração, compravam, então o Vitória que fosse claro. Nós estamos dispostos, sim senhor, foi o que eu disse. Se pudesse uma proposta de 100 milhões, eu não sou daqueles que não admite a possibilidade de até baixarmos deixarmos ser maioritários. É tudo uma questão de discutirmos. Eu não sou radical em nada. A minha posição evolui. E posso aceitar em até porque desconfio sempre destes investidores. Eu percebo isso. Agora, eu a discutir, os sócios que decidam. Eu posso ter as minhas posições. Sem dúvida. A questão da transparência maioritariamente seja sempre do clube. O voto esclarecido é fundamental. Quando o Pedro diz há pouco que os sócios estão aliados, se calhar é porque este é um assunto sobretudo jurídico. Não é só, o problema é que foi vendido como tal. E depois parece que é de algumas pessoas que não querem que o clube se desenvolva, fazem passar estes chavões. Não querem que o clube evolua, os velhos do Restelo. E a questão não é essa. A questão é, eu quero que o meu clube vá de olhos abertos, não vá de olhos fechados. Que a minha direção não seja um mero motorista, como dizia o Roriz Mendes, que designava, e bem, como metaforicamente, que o Presidente Vitória agora, com estas alterações, passava a ser o motorista do carro, o carro era assado, e passava a ser só o motorista. Eu não quero isso.
mesmo o próprio António Miguel Cardoso, sem querer, está a dizer que ele não tem a capacidade para gerir o clube, porque ele disse, vem-nos ajudar a gerir. Eles impuseram-nos condições, tem que elaborar relatórios, tem que fazer outras questões. Estamos condicionados, mas é para melhorarmos a nossa gestão. E eu pergunto se ele entende que não tem condições para gerir, se não sabe fazê-lo, se constatou após 1 ano e meio de mandato que não tem condições e que precisa de ajuda de terceiros, eu pergunto, ele não terá que repensar o contributo que ele está a dar para o clube e para o Vitória? Mas Pedro, vamos só a uma última volta, questão. sim, vamos a uma última volta. Força, Mariana. Mas esta é ou não uma discussão estéril? Dá para mudar ou a partir daqui só se pode olhar para o futuro? Agora só temos que para o futuro. Olhar para o futuro, agora, neste momento, não há forma de alterar aquilo que já está não aprovado. sabemos. Não, a partir do momento que o acordo foi firmado, antes mesmo de nós, desta última alteração, que esta última alteração, o acordo já existia. O tal acordo parasocial. Portanto, o acordo já está em vigor. E agora tornou-se definitivo, se é que já não era, tornou-se definitivo para esta alteração estatutária, inclusivamente. E há outra coisa que também é criticável. Na Assembleia Geral da SAD, a VSPOR não compareceu. A VSPOR mandou um representante. E quem era o representante? Era o António Miguel Cardoso. Não há aqui, eticamente, até uma confusão de papéis. Então, o presidente do Vitória representou o acionista VSPOR. Para mim não faz sentido. A VSPOR não tem ninguém que possa se deslocar ao clube, não quer comunicar as suas intenções. Foi perguntado ao António Miguel Cardoso, enquanto representante do clube, qual era a visão da VSPOR para o Vitória. E ele disse que não respondia. E a questão é esta. O que é que nós sabemos o que é que a VSPOR quer de nós? Carlos Carajão. Eu gostava também, porque depois também devemos colocar a hipótese que um pouco também que o Vítor Oliveira e a Mariana estavam a falar, que é, e que eu não quero pôr isso em causa, porque, por exemplo, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral o Belmiro Santos é meu amigo, como é amigo do Pedro, o Ricardo Lobo, que está no Conselho Fiscal, o João Faria, que está no Conselho de Jurisdição, e o próprio Guilherme Dias, que está na mesa da SAD, são meus amigos e eu sei o quanto eles adoram o Vitória e que são pessoas sérias. Isso não está em questão, como eu entendo que não está em questão a seriedade do Presidente do Vitória. Eu até acredito que, possivelmente, na ideia deles, eles acham que esta é a melhor solução, embora também coloque, quanto aos Presidentes dos outros órgãos, possivelmente aqui uma questão também de solidariedade com o Presidente da Direção e, portanto, eles entendem que confiam nele e, portanto, confiam nas decisões de gestão dele. E até acredito que o Presidente entenda que esta é a melhor solução e que tinha medo que isto chumbasse. E se calhar esta gestão de informação e a forma como as coisas foram apresentadas, honestamente acho que não foram claras, e acho que aí o Pedro Carvalho tem razão, porque deveriam ter dado toda a informação de uma só vez e que não ficasse nada por esclarecer. E quando foram feitas as votações, a meu ver, claramente não havia a informação toda. Vítor Oliveira, uma questão em forma de síntese, Pedro. Realisticamente, o que é que pode acontecer com este acordo no limite? No limite é nós perdemos o controle, a maioria, e o controle absoluto da sociedade anónima, desportiva. A grande questão é esta. E depois, e para mandar, nós dizemos assim, podemos recomprar, mas em que condições? Alguém conhece as condições? Diz, nós também conseguimos recomprar a MAF, certo? A MAF investiu 1.200.000 ou 1.400.000 e vendeu por 6 milhões. E foi um preço, entre aspas, de amigo. Quanto é que nos vai custar esse preço de amigo no futuro? Voltaremos certamente a esta questão noutros Guimarães em Debate, até porque, mas António, mas pode até haver agora uma questão interessante, até no plano jurídico e desportivo, que é, se o Aston Villa se apura para a Conference League, se o Aston Villa se apura para a Conference League, como o Vitória também está na Conference League, pode-se colocar aqui a questão até de a UEFA ter problemas como o acionista que participa na sociedade é o mesmo, de um clube e do outro, eles não podem jogar, à partida não deveriam poder jogar um contra o outro, porque tem a ver com o princípio da integridade das competições. Embora depois já aconteceu isso lá atrás com a questão das duas equipas ligadas ao Red Bull, mas e depois a UEFA implementou que se resolvesse. Havia duas sociedades. Mas eu espero que a administração de Vitória esteja preparada e que isso não aconteça, porque podia pôr em causa o direito de Vitória a participar na Conference League. Estaremos atentos e, como eu dizia, voltaremos a este assunto, de facto, se ele se impuser, até porque procuramos também conhecer a posição da direção do Vitória, mas que não foi possível tê-la também, mas que Guimarães em Debate está aberto a voltar a este tema, a trazer novos contributos para que, de facto, possamos tornar claro o que se passou, esse acordo parasocial, quais são as consequências que efetivamente terá no futuro do Vitória. Porque, por agora, nos
poucos minutos que nos restam, ainda tempo de olharmos para outros milhões. Há pouco falávamos no mês de futebol e o Carlos Caneja Amorim tem uma pergunta a fazer. Ele quer saber quando é que teremos a Agência para o Desenvolvimento Económico, para o Investimento e Desenvolvimento Económico em Guimarães. António, já que entramos agora mais na questão política, queria dar as boas-vindas ao Vítor Oliveira, que é a primeira vez que está aqui entre nós. Eu vou começar já com uma provocação, porque nós já tivemos aqui o Ricardo Costa, e eu honestamente entendo que o Vítor Oliveira e o Ricardo Costa, se estivessem na variação, a variação era bem mais forte, a do Partido Socialista. E, portanto, estranham um bocadinho quando o Partido Socialista entende que estes bons quadros não devem ser aproveitados, pelo contrário. Mas isto é apenas uma provocação. E dizer que é um prazer tê-lo cá, uma pessoa por quem tenho apreço e amizade, e, portanto, agora vamos ao debate. Não é? E, portanto, relativamente à questão da agência, eu entendo Será um debate necessariamente telegráfico, Carlos Caneja. muito telegráfico, porque fica a porta aberta para outras oportunidades. Uma entidade que é das maiores do Conselho e com maior representatividade do Conselho, que é o Vitória, mereceu esse tempo que lhe foi concedido. E, de facto, eu entendo aqui uma priorização máxima, porque eu entendo que há que mudar o paradigma e o perfil da atuação da Câmara Municipal, no sentido de deixar aquele registro passivo, de ficar à espera que os empresários, inclusivamente numa lógica um bocado altaneira, no sentido de esperar que os empresários vão lá pedir encarecidamente que a Câmara faça licença. Permita-me que leia um pouquinho do artigo publicado no Jornal de Guimarães há dias, no dia 31, portanto no final do mês, em que Carlos Caneja Amorim, a determinada altura, escrevia isto. Em vez da via verde para o investimento em termos de procedimento administrativo, amigos de quem quer criar riqueza, opta-se pelo ultrapassado registro de estar à espera no castelo do poder que os empresários entrem curvados e humildes e com 1000 paciências. Não estás a ser demasiado severo, Carlos? Não, claro que isto também visa provocar, não é? Visa provocar porque eu entendo que isto é um debate que temos que ter, necessariamente temos que ter aqui em Guimarães, porque Guimarães, de facto, deve ter uma pulsão afonsina no sentido de fazer acontecer, que é um termo que eu gosto muito, e não uma pulsão castradora, como eu refiro também nesse artigo, de estarmos à espera, porque repare, os conselhos hoje em dia, como já é dito por muitas pessoas atentas em Guimarães e no outro lado, os conselhos competem entre eles para atrair grandes investimentos. E nós, em Guimarães, limitarmos a ficar à espera e não pode suceder isso. As notícias sucedem-se na comunicação social local e mesmo nacional, em que empresas têm que deixar de estar em Guimarães para ir para concelhos limítrofes ou até para mais longe. E inclusivamente, outras empresas que querem investir aqui em Guimarães não conseguem porque não têm acesso a terreno industrial para construir e, por outro lado, a nível dos licenciamentos não há essa forma de agir, porque, repare-se, desde que o Ricardo, inclusive o Ricardo Costa, que eu falei há pouco, desde que o Ricardo Costa saiu da Câmara Municipal, se estamos sérios, em que Guimarães ainda marcava um bocadinho, agora não marca nada. Quem é que está com esta pasta na Câmara Municipal? O que aconteceu foi que o Dr. Domingos Bragança, numa lógica de autossuficiência e no fundo de autarcia, entendeu que era suficiente e que ele conseguia levar o barco ao seu porto, mas neste momento, em Guimarães, que devia ser prioritário, não temos ninguém a lutar para trazer para cá grandes investimentos. Vamos ver se a Mariana também vê os empresários entrar curvados no castelo do poder. Eu não os vejo entrar curvados, eu vejo muitos anúncios, há anos, não é, da divisão do desenvolvimento económico da Câmara de Guimarães. Nós temos a marca Guimarães, temos o I9G, logo a seguir à pandemia, o Proximity, uma gama de planos e de programas que, pelos vistos, deram em pouco, não é? E que há aqui este problema de trazer os empresários. E agora o Sr. Presidente responde a esta proposta do PSD dizendo que até já tinha pensado nisto e mais um anúncio do centro tecnológico em que virá talvez outras nacionalidades para cá para se conseguir manter aqui algumas destas áreas no que diz respeito à inteligência artificial. É verdade que a Câmara tem que fazer aqui um esforço para atrair investidores para Guimarães e para atrair emprego melhor remunerado e que nos tire deste meio em que nos encontramos de salários baixos, que é uma das questões... dessa Agência de Investimento e Desenvolvimento que o Carlos propõe? Eu acho que se existe já uma divisão, não é, de desenvolvimento económico, eu acho que têm que estar lá já as capacidades para atrair o investimento para Guimarães. A questão é que
esta questão dos terrenos, a mim, traz-me algum desconforto. Porque até depois de ter assistido também àquela apresentação do PDM, a segunda, sobre a mobilidade, parece que agora, porque não há terrenos, os industriais não querem vir para cá. E não me parece que seja esse o grande problema. Mas é óbvio que tem que haver aqui, da parte da Câmara, tem que ser mais proativo naquilo que diz respeito a quem procura o Conselho para manter aqui os seus investimentos e até em conjunto com a Universidade de Minho. Isso a mim não me choca, porque é de lá que sai algumas destas trabalhadores, digamos assim, que podem trazer e que podem fazer a diferença na renovação do investimento e requalificação do investimento para Guimarães. Vítor Oliveira, a provocação do Carlos fica sem resposta? Não, terá resposta. E recorro a uma definição da Invest Braga e a uma definição da DDE de Guimarães. No preâmbulo da Invest Braga, no ponto número 1, podemos ler: dinamização económica e atração de investimento nacional e internacional para a região através da Agência para a Dinamização Económica de Braga. Mais à frente, o desenvolvimento do programa de pré-aceleração, aceleração e incubação para startups com ambição global. Isto, a Invest Braga, a agência de que, ou um modelo, um dos modelos que poderia ser aplicado. Que existe em Braga. Definição da DDE de Guimarães relativamente à economia. DDE, que é a Divisão do Desenvolvimento Económico. Exatamente. Potenciação da inovação, criatividade e do espírito empreendedor dos guimaranenses, consolidar Guimarães num espaço de experiências com as mais-valias que lhes estão associadas, posicionar a cidade nas principais redes de produção e criação de valor, entre outras características e definições. A questão aqui é esta. Chamar-lhe agência, chamar-lhe divisão, chamar-lhe cooperativa, chamar-lhe uma associação, seja o que for, o foco é o mesmo, que é tentar captar o máximo de empresários para a nossa região, fixá-los e depois oferecer-lhe condições. E sim, acompanhá-los. E não acompanhá-los só com fotografias. Isso já estamos cansados de ver. Porque não queremos... Anúncios. Naturalmente, anúncios já chegam, mas queremos substância. O que os empresários procuram é, sobretudo, que haja uma triagem daquilo que é realmente importante. E quando estamos a falar na Câmara de Guimarães e noutras câmaras, estamos a tratar de assuntos que são abordados com tostões e outros que são analisados na perspectiva de milhões. Ora, não podemos tratar todos de igual forma. Tem que haver uma seleção natural, de maneira a que os investidores venham para Guimarães e depois, então, aí sim, possamos desenvolver o território tal qual como ele merece. Terá de haver aí, na minha ótica, uma cooperação e não uma competição, no sentido de os próprios empresários também, enfim, estarem solidários com a Câmara, as autarquias, e o município ser um braço armado, no sentido de potenciar o desenvolvimento de Guimarães. Agora, chamar-lhe agência ou outro nome qualquer, o objetivo é desenvolver a economia em Guimarães. Já vou aí, Carlos Caneja, porque antes importava também o Pedro do Carvalho, que agora não tem responsabilidades políticas, pelo menos Como cidadão. que eu saiba, mas como é que olha para estas questões? Muito breve, Pedro. Eu acho que como sabe, já deixei a política, penso que em 2005 ou 2007, já não me recordo bem. Mas ouço este debate e recordo-me dos debates que já tínhamos na altura, ou seja... não há novidade. Não há novidade, continuamos a dizer o mesmo. Esta questão da inovação, da aposta e a atração de investimentos já se discutia na altura e, nesse sentido, Guimarães parou no tempo. Guimarães não procurou, nós preocupamos demasiado com o nosso centro histórico, o nosso jardim, como eu lhe chamo, que é importante, e o restauro de toda a zona do centro histórico foi muito importante, os prémios, o património mundial da humanidade, etc., foi muito importante, mas nunca nos preocupamos com o investimento e cada vez menos temos empresas a investir em Guimarães. E nós vemos os nossos concelhos vizinhos, nomeadamente Famalicão e Braga e Barcelos, a crescerem a olhos vistos. E não se percebe como é que nós não fomos capazes. Nós perdemos aquele centro para Famalicão, depois perdemos também aquele grande investimento em Braga e isso... Nada mudou. E o Pedro Carvalho está a abrir aí uma série de janelas que nos levaram a que o programa tivesse mais uma hora, que não é...
possível. Carlos Carneiro Amorim, naqueles 30 segundos, que são mesmo 30 segundos. Inclusive, encaixado um bocado o que foi dito aqui, porque nós tivemos o património mundial, Guimarães conseguiu o património mundial de classificação, porque o PS e o PSD e toda a partida, todos os partidos e a comunidade se uniu nesse propósito, da mesma forma que aconteceu com a Capital Europeia da Cultura, em que a oposição aderiu e quem estava no poder liderou. O que me preocupa é que quando é a oposição a propor uma ideia que, como diz o Pedro Carvalho, já está previsto, isto não é inovação nenhuma, é inovação em Guimarães, é pô-la em prática. E quando eu defendo a agência, é porque, não obstante, em termos de missão, ser igual ser DDE ou ser agência, é porque eu entendo que deve ser mesmo agência para ser autónoma da Câmara Municipal e ter uma liberdade de ação para fazer uma diplomacia económica agressiva, que eu acho que é fundamental para Guimarães. Estou seguro que o Vítor Oliveira queria comentar também o Carlos Carneiro Amorim, que eu vou dizer, mas de facto o nosso tempo está mesmo no final, porque temos tempo apenas para alguns comentários, para lembrarmos alguma coisa que não falamos neste programa que devíamos ter falado. Eu, sei lá, começava pela Mariana Silva. Mariana, do que é que devíamos ter falado e não falamos, que tu queiras trazer aqui? Eu gostava muito de voltar à questão do Ave Parque, da via do Ave Parque, porque houve este impasse agora pelo Igamaote e eu fui à reunião de Câmara e então o que o Sr. Presidente lá disse foi que esta obra nunca teve um orçamento de 18 milhões, por isso não há aqui um aumento do orçamento. Foi mais ou menos isto, eu não decorei bem as palavras do Sr. Presidente, mas ele disse isso. Isto ficou-me no ouvido e eu fui pesquisar. E nem de propósito encontrei este vídeo de 2017 na página do Partido Socialista, em que tudo me parece que existia um orçamento e que, através deste projeto, não é? Deste projeto que nós estamos a ver e que foi vendido, digamos assim, entre aspas, em 2017, ano de eleições, e que os 18 milhões estavam, sim, orçamentados e era este o preço da obra. É só esta curiosidade que eu gostava de deixar aqui no meu último minuto e dizer também que no artigo que eu escrevi sobre esta questão me enganei e coloquei sul do Conselho, mas não é Norte e já pedi para que corrigissem. Muito bem. Carlos Carneiro Amorim, e o que é que nós deveríamos ter falado e que vais lembrar que... Uma nota muito breve para dizer que Guimarães é oficialmente candidato à Capital Verde Europeia e, portanto, nesse aspecto estamos todos do mesmo lado e esperar que, de facto, consigamos e tenhamos sucesso nesse processo, mas eu queria dar aqui nota do primeiro capítulo da Confraria Terras de Guimarães, que vai acontecer no próximo domingo, em que eu tenho o humilde prazer de estar a ser Presidente da Assembleia Geral e que, de facto, vamos aqui em busca de um serviço público à comunidade, que é defender o que melhor se faz em Guimarães. E julgo que também passa por aí promover o nosso território. Vítor Oliveira, e então o que é que ainda devemos levar na memória para os próximos tempos? São duas questões ainda relativamente àquele ponto que estávamos a falar sobre a economia e são muito breves. É fundamental, a minha ótica, criar mais do que uma agência, mais do que um instituto, criar um balcão simplex, desburocratizar, portanto, tornar as coisas mais simples, facilitar, e facilitar não é abrir a porta nem ter uma via verde, é sobretudo a tal cooperação de que falava. Uma notícia de 24 de maio portanto, recente, Guimarães lidera a região do Ave com 229 empresas PME, líder 2022. Minuto final para uma frase. Ontem, quinta-feira, celebrou-se o Dia da Criança. Uma criança de 7 anos tem hoje mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. Isto resulta da evolução dos tempos, onde hoje em dia o manancial de informação que temos ao nosso alcance é de facto muito vasto. E com esta reflexão colocamos ponto final da edição de hoje do Guimarães em Debate. Agradecer mais uma vez ao Dr. Pedro Carvalho o estar aqui presente connosco a ajudar a este debate sobre o tempo atual do Vitória e das relações com um dos seus principais investidores. A promessa de que voltaremos 2 ou 3 dias com outros temas e outros protagonistas, porque por agora é mesmo os votos de um bom fim de semana. Lembrando que poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.